Salve, salve pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todo mundo bem. É o seguinte, nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um dos grandes nomes, né, do pensamento do século XIX e ali também que inspirou muito o século XX, né? Esse sujeito é ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes pensadores da história aí da humanidade e um sujeito que dispensa apresentações pelo fato dele ser um nome muito conhecido, né? E bastante polêmico também, né? Tem aqueles que amam Karl Marx, tem aqueles que odeiam Karl Marx. De qualquer forma, pessoal, ele foi um pensador muito influente que nasceu onde hoje, né, é a Alemanha, num período onde a gente tinha a Prússia, né, nasceu ali no território do Reino da Prússia em 1818 e vai morrer em 1883 e vai deixar um legado tanto intelectual, tanto teórico quanto revolucionário, né? Por isso, o velho barbudo, que não era Papai Noel, né, mas tinha talvez mais fama do que o tal do Papai Noel, conseguiu tanta repercussão, né? O Marx, ele é o cara que ele vai trazer a filosofia para a prática, a filosofia para mudar o mundo. Ele até fala, a filosofia já pensou o mundo, agora ela tem que mudar esse mundo, né? Então, dessa forma, ele vai atuar em diversos campos, na economia, na filosofia, para a história ele é importante também, para a política, como jornalista ele também atua. Então ele é um cara que vai influenciar, ele atua em algumas áreas e ele influencia muitas áreas. Ele vai influenciar essas diversas áreas através das suas diversas obras. Tem aqui algumas delas listadas, aquelas que são de bastante importância. E dessas três que eu listei aqui, eu ainda vou destacar duas, né? Uma que é o Manifesto do Partido Comunista, que ele escreve com Engels, eles publicam em 1848, e é uma carta que convoca, né, os proletários a se unir e pegar em armas e fazer revolução, né? Essa aqui é uma parte forte da veia revolucionária do Karl Marx. Outra obra dele, prima, uma obra talvez, né, a maior de todas, é o Capital, que está lá dividido em vários volumes, e é uma obra no qual o Marx vai buscar identificar muito quais são as engrenagens do sistema capitalista. Aí você fala, pera, mas ele não é o cara do socialismo, né? Ele não é o cara que defendeu a ideia de dividir tudo, de socializar tudo, de acabar com a propriedade privada? Sim, mas em todo o legado intelectual dele, para ele poder fazer críticas fortes ao capitalismo, ele foi estudar esse sistema econômico e estudou bastante a fundo esse sistema, né? Então, o Marx ele vai, através da sua visão intelectual, ele vai estudar o capitalismo numa perspectiva que a gente chama de materialismo histórico dialético. Como Karl Marx é um cara muito pesado, né, na história do pensamento, ele é considerado também um dos pais da sociologia. Ele foi um dos pensadores ali do século XIX, que naquele contexto de Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, mudança econômica, mudança política, ele também pensou uma maneira de se estudar a sociedade utilizando um método. Enquanto o Durkheim tinha uma perspectiva mais evolucionista, de estudar a função, né, uma questão funcionalista, qual era a função de cada instituição da sociedade, entendendo que, através dos fatos sociais, a sociedade vai moldando os indivíduos, e o Weber estava numa perspectiva mais de estudar as coisas através de tipos ideais, vendo as ações sociais. O Marx vai ter uma perspectiva metodológica que a gente chama de materialismo histórico dialético. Isso aqui é algo chave na teoria dele. Você entendendo basicamente o que é o materialismo histórico dialético, dá para entender muito das ideias do Marx, né? Para ele, como que as coisas funcionam? Para ele, as condições econômicas e materiais vão determinar as condições intelectuais do indivíduo. Para o Marx, são as estruturas materiais, né? Onde você trabalha, aquilo que você possui, se você tem ou não os meios de produção, é isso que influencia quem você é na sociedade, inclusive
o que você pensa da sociedade e na sociedade, né? Então, o Marx ele diz que dentro da sociedade existe a ideologia. Ideologia não é um termo que ele cunhou, mas ele vai introduzir esse termo dentro da sua perspectiva teórica, dizendo que ideologia, esse estou destacando porque é um dos grandes conceitos da obra dele, ele vai dizer que é um fenômeno histórico-social decorrente do modo de produção econômica. Então, mais uma vez, a maneira como a gente pensa está ligado à questão econômica, né, ao lugar no qual eu estou inserido economicamente. O que é ideologia? Um conjunto de representações sobre os seres humanos e suas relações sobre as coisas, sobre o bem e o mal, o justo e o injusto. Então, assim, a ideologia é aquilo como o nosso modo de ver as coisas, né? A maneira como a gente enxerga o mundo. E aí vem a grande questão do Karl Marx. Para ele, a ideologia ela representa os interesses da classe dominante. Então, a sociedade pensa de uma determinada forma, mas essa forma reflete aquilo que aqueles que têm os meios de produção pensam, né? Aqueles que controlam a estrutura da sociedade, eles vão dizer também a maneira como a gente tem que pensar. E aí vem outra questão conceitual do Marx que também é bastante importante, que são os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Para o Marx, a gente pode dividir a sociedade nesses dois níveis, né? O nível da infraestrutura, que são as forças produtivas, as relações de produção, é a estrutura econômica, né? Um adendo, até falando dessa questão da infraestrutura. Para o Marx, o trabalho é algo muito importante na sociedade. O trabalho transforma a natureza, né? E as relações de trabalho, elas são muito importantes também para o ser humano, inclusive para ele se constituir em quem ele é. Então, para o Marx, quem domina as relações de trabalho, quem domina a infraestrutura, domina toda a sociedade, domina inclusive a superestrutura, que é o outro nível que ele coloca. O que é a superestrutura? É basicamente o campo do pensamento, né? Que ele ainda a gente pode fazer uma subdivisão entre uma superestrutura política, que é uma superestrutura jurídica, política, controlar as leis, controlar as regras da sociedade, e também uma superestrutura ideológica, né? A gente já falou agora há pouco. As formas de determinadas consciências, né? A maneira como que o cara julga como certo, errado, se ele acha certo, ele trabalha 15 horas por dia e chegar no fim do mês ele não ter, né, mal que comer, mas ainda assim ele defende esse sistema, né? O Marx vai olhar isso e vai falar, olha, esse sujeito aí, ele faz parte, ele defende algo que não faz bem para ele, né? Ele é alienado. Esse é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o Marx é o cara que vai defender a ideia de que as condições materiais, elas são o que moldam a sociedade, né? Inclusive o campo do pensamento. E quando a gente falou lá da questão metodológica dele, eu falei para vocês do materialismo histórico dialético, né? A questão do materialismo histórico é que ele vai estudar a história material da sociedade. E a dialética? A dialética é uma ideia que ele até bebe bastante lá do Hegel, que diz que a sociedade ela caminha, ela se transforma através de uma situação estabelecida, entrar em contraste, se contrapor a outra situação que está sendo criada ali, e isso gera uma terceira situação. Então, para o Marx, ao longo do tempo, né, a história das sociedades foi a história das lutas de classes, né, da luta de classes. Como que funciona isso na questão dialética? Ele fala, olha, existe uma classe que domina os meios de produção, que tem terra, ou que tem os instrumentos produtivos, ou o dono da indústria, o que for. Ela domina os meios de produção, e uma outra classe que não tem nada. O cara nasce, a única coisa que ele tem na vida dele é a força de trabalho dele para poder sobreviver. Então, essa classe domina a outra. Só que ele fala que ao longo do tempo essas classes elas vão, né, brigando entre elas e sempre vai surgindo novas situações. Então, essas novas situações que o Marx coloca, a gente pode chamar de modos de produção, né? A vida, a sociedade, elas são marcadas pelas relações materiais. Os modos de produção é tudo aquilo que possibilita a produção de bens materiais necessários aos seres humanos. E aí o Marx vai identificar alguns modos de produção ao longo da história, como o modo de produção escravista, onde você tinha o senhor, né, dono de escravos lá,
e o escravo. Você tem um modo de produção feudal, baseado na servidão, né? Você tem o nobre e o servo, e o modo de produção que o Marx está escrevendo é o modo de produção burguês, né? O modo de produção capitalista, onde o sujeito tem uma relação entre burguês e proletário, né? Ou o dono dos meios de produção, dono da fábrica, e o trabalhador assalariado. Esse modo de produção, para o Marx, ele se divide entre burguesia e proletariado, e ele tem uma coisa interessante, né, que é o que o Marx vai chamar de mais-valia. Para o Marx, a dominação da burguesia em relação ao proletariado, ela se dá porque o burguês tem a propriedade privada dos meios de produção. Ele é dono ali da fábrica. Mas a desigualdade que é gerada e muitas vezes ampliada dentro do sistema capitalista, ela acontece em grande parte por aquilo que o Marx vai chamar de mais-valia. O Marx vai dizer que o grande problema do trabalhador capitalista é que ele é alienado daquilo que ele produz. Ele sai de casa cedo, entra numa fábrica e passa o dia inteiro produzindo celular. Mas aquele celular não pertence a ele. Aquele celular que ele está produzindo vai pertencer ao dono da fábrica, né? Então ele produziu algo que não pertence a ele. Mas, para ser recompensado pela sua produção, ele recebe um negócio chamado salário. Só que o que o Marx identifica? Se o salário do cara for R$100 por dia, mas ele produziu mercadorias que valem 900, existe uma diferença aí, né, de 800 entre o que ele recebeu e o que ele produziu, né? E isso o Marx vai chamar de mais-valia, ele vai falar que é isso que vai aumentar essa desigualdade social, né? E por que o trabalhador não se revolta com isso? Porque, como a gente já falou anteriormente, a ideologia capitalista impera, então dentro da cabeça do próprio sujeito está tudo certo. Se ele trabalhar duro, né, pode ser que um dia ele se torne patrão, saia daquela condição que para ele é desagradável. E aí ele também está ligado à ideia do querer, né? A ideia do ter se torna mais do que ser na sociedade capitalista. Então, o sujeito trabalha buscando ser proprietário de uma mercadoria. Ele mesmo se tornou uma mercadoria, né? Mas ali o que a gente tem é que o lance do fetiche da mercadoria, as relações sociais de produção são marcadas pelo fetiche que representa um culto ou adoração exagerada por um objeto. Então, dentro do capitalismo, o sujeito trabalha buscando simplesmente possuir bens materiais, né? Isso para o Marx contribui no processo de alienação do trabalhador. Aí é um outro conceito interessante dentro do Marx. E o processo de alienação, a gente pode entender ele, né, de duas formas. O Marx vai dizer que o trabalhador, a classe operária, é duplamente alienada, mas antes disso, cabe entender um pouco mais o que é a ideia de alienação, né? Alienação é um processo do qual atos de uma pessoa são dirigidos ou influenciados por outra. A ideia de alienação é você não ser dono de si mesmo. Vamos pensar assim. Pensa que você compra um carro e financia esse carro. Enquanto você não pagar a última parcela desse financiamento, esse carro, de fato, pertence ao banco, né? Você usa ele, você chama ele de seu, mas quem tem esse carro de fato é o banco. Então, para o Marx, o trabalhador, ele era alienado no sentido de que ele produzia riquezas que ele não poderia consumir, né? Muitas vezes ele poderia produzir um automóvel que ele nunca teria dinheiro para comprar. E uma outra coisa, o trabalhador não enxergava que ele era uma classe, né? E, enquanto classe, ele tinha interesses diferentes do seu patrão. Então, o que a gente tem aqui? Que o trabalhador ele é alienado porque ele produz riquezas que ele não pode consumir, ele também é alienado porque ele não consegue se identificar como classe com interesses comuns, né? E aí vem a sacada do Marx naquele momento. Ele fala, olha, essa questão toda dessa luta de classes, de uma sociedade, de um grupo da sociedade dominar outro, só vai acabar quando acabar a propriedade privada. E isso vai acabar quando a classe operária se ligar que eles são operários, se ligar que eles são dominados, né, pelos burgueses. Essa galera
vai se revoltar, porque vai falar, nossa, é um absurdo a gente trabalhar tanto e receber tão pouco, né? Vão se revoltar, vão pegar em armas e vão fazer uma revolução. Uma vez que eles fizerem essa revolução, acaba-se a propriedade privada, o Estado concentra o controle das coisas inicialmente, e depois, numa outra fase, até que o Marx chama de comunismo, nem o Estado não existiria mais, né? Então, esse seria o caminho. E o Marx fala, olha, isso é muito óbvio pelo fato de que a própria burguesia fez esse movimento. A burguesia, vamos lembrar lá que no modo de produção feudal, quando a burguesia surge, ela vai começar a entrar em contradição com os nobres, né? E, pouco a pouco, a burguesia ela vai acabar se destacando e sendo, né, a nova classe dominante. Então, o Marx entende o seguinte, o caminho todo é uma sociedade sem classes. E para isso acontecer, tem que ter o fim da propriedade privada. Bom, esse cara, esse tal de Karl Marx, né, pesado, influente, ele deixou aí várias discussões no mundo, né? Na prática, as ideias dele se tornaram sistemas, né? O socialismo foi implementado em lugares como a União Soviética, China, Cuba, entre outros lugares. Na prática, a gente viu que a teoria dele não aconteceu, né? Os estados socialistas acabaram se tornando estados, grande exemplo a União Soviética, totalitários, né? Alguns lugares vamos chamar de ditadura, como em Cuba. Mas o socialismo dele acabou não se tornando aquele comunismo que ele previa de não ter Estado. No campo intelectual, criou-se a ideia do marxismo, né? O marxista é aquele que lê o Marx e usa essa visão que ele tem de mundo para pensar sobre as coisas. E aí a gente tem marxistas na história, na filosofia, na sociologia, na economia, em vários campos aí do pensamento, tá? E só para a gente fechar, aqui no Brasil o Marx também deixou influências, fora alguns movimentos políticos. No campo intelectual, a gente cita o Caio Prado Júnior e o Florestan Fernandes, que, no caso do Caio Prado, usou uma visão economicista para pensar a sociedade brasileira, né, vendo a questão da exploração, principalmente pelo processo de colonização, e o Florestan Fernandes vai trabalhar bastante a ideia de classe social, de modernidade, e se inspira também no marxismo. Bom, pessoal, Karl Marx, né, isso aqui que eu falei um pouco do Karl Marx, ele é um pensador gigantesco, bastante pesado, influente, inclusive, em alguns vestibulares. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.